Fala galera, e aí, tudo beleza? Aqui é o Lucas Xuxi novamente, sou estudante de medicina na Unicamp, sou coach para vestibular e mais uma vez eu falo aí para você, caso você ainda não tenha se inscrito na nossa super palestra online sobre os 4 pilares fundamentais para você passar em medicina no Enem, assim como tantos outros cursos, né? Porque se preparando para medicina você está assim com o nível de exigência que você precisa para passar em praticamente qualquer outro. Eu vou colocar o link aqui em cima para você se inscrever, colocar teu nome, teu endereço de e-mail, que vai ser no nosso encontro no dia 26 de julho, às 20 horas, numa terça-feira. Beleza? E esse vídeo de hoje, o que eu quero conversar um pouquinho com você sobre a respeito? É sobre as aulas, né? Algumas pessoas mandaram e-mail, mandaram mensagem aqui pelo YouTube perguntando: Lucas, como é que eu poderia extrair o meu máximo desempenho quando eu estou assistindo aulas? Porque eu digo sempre, né? Não adianta nada você só pensar no teu estudo que você faz sozinho, esse sim é importante, mas tem um outro trecho que é essa absorção do conteúdo de uma outra forma, que é através de videoaulas, que é uma das melhores formas de aprender, eu acho, né? Muito mais divertida do que ficar às vezes num texto que você não tenha tanta paciência. Então algumas pessoas me perguntaram e de fato, né, eu acho que eu não preciso ficar lembrando você da importância disso, porque pensa assim, o tempo que você está utilizando, que você está investindo para assistir aquela aula, não vai mais voltar na tua vida, né? A gente estava falando até no vídeo passado sobre o tempo é o nosso recurso mais importante que a gente possui na vida, porque uma vez que ele passa, ele não volta mais. Então, aí você realmente pensa assim, nos meus 50 minutos de aula de matemática, de física, de biologia, fazendo um cursinho ou talvez uma videoaula online, como é que eu posso extrair um máximo dessa aula, sabe? Tipo, sugar de uma forma que, caramba, como eu aprendi. Sempre sair com essa sensação de como é que eu aprendi. Então, eu vou dar 3 dicas aqui para você de como é que você pode melhorar, potencializar a maneira como você assiste as suas aulas, beleza? A primeira dica que eu passo para você é: encontre o melhor lugar dentro da sala de aula para você assistir a aula, né? Parece até estranho falar isso, mas por quê, né? Digo, posso sentar em qualquer lugar e tal, eu diria negativo. Você até poderia sentar em qualquer lugar, só que você não teria o máximo de aproveitamento, de produtividade caso você sente em qualquer lugar. Tem que ser uma escolha deliberada, tem que ser uma escolha certa. Como é que você faz isso? Testando, né? Eu, quando comecei o cursinho, eu testei vários lugares. Comecei logo de cara testando a primeira fileira lá, achando, a primeira fileira eu vou estar perto do quadro, professor e tal. Mas aí tinha um problema, né? Que eu tinha que ficar com a minha cabeça virada assim pra cima, né? O tempo todo ali durante 4, 5 horas assistindo aula. Não deu certo. Aquilo começou a dar uma tensionada e tal, começava a me irritar, porque começa a doer mesmo. E aí eu tentei a segunda carteira, também continuava praticamente com o pescoço virado. Aí eu tentei algumas atrás, né, na sexta, na sétima, vou ver, né, então talvez bem mais atrás fique melhor e tal, né, e realmente aí meio que eu perdi o foco, porque tinha muito barulho, ficava muito distante do professor, eu tenho miopia ainda, né, então ficava difícil de enxergar, difícil de entender. O que eu descobri? Que a melhor posição para mim ou era na terceira ou na quarta fileira, ali com as posições, as fileiras perfeitas que eu diria, as melhores, ali na terceira e na quarta, eu preferia a terceira ainda, mas é quando não tinha na terceira e ia pra quarta, é onde eu tinha o meu máximo aproveitamento, e eu ficava bem, tinha um pessoal que ficava no bloco da esquerda, no bloco da direita, eu ficava bem no meio do corredor, entre as duas, para pegar bem o meio do quadro, na terceira ou na quarta fileira, então eu conseguia ficar com o pescoço bem reto, olhando para o professor, prestando o máximo da atenção. O que eu digo para você então é: experimente vários lugares até você encontrar o teu melhor lugar na sala de aula. Se for no online, isso, né, vai ser no lugar da tua casa, eu diria, encontre então o melhor lugar da tua casa para você assistir essas aulas com a melhor qualidade possível, para você aumentar, potencializar a tua aprendizagem. Beleza? A segunda dica é para de reclamar. A segunda dica é você parar de reclamar que os professores são isso ou são aquilo. Pensa assim, eles não vão mudar. Eles não vão mudar o jeito que eles são só porque você não está de acordo com aquilo. Então a segunda dica é: adapte ao que o professor de fato é. Para de reclamar que você gostaria que ele fosse assim ou assado, né? Se for físico, presencial, o teu cursinho, principalmente, porque você não vai conseguir mudar o professor, a não ser que você mude o cursinho, mas o trabalho, o esforço que você teria para mudar de cursinho seria muito grande no meio do ano vestibular. Então adapte-se à linguagem dele. O que eu diria para você assim, pode ser que leve um tempo, né? Por exemplo, até você entrar no mundo daquela pessoa, só que faça um esforço, sabe? Faça um esforço de você prestar atenção e tenta enxergar o mundo como aquela pessoa enxerga. Tenta enxergar a visão de vida que ele tem, a maneira como ele explica as coisas, a maneira como ele entende as coisas. Eu lembro que na minha época tinha um professor de história
que eu não me dava muito bem com ele, principalmente no início, assim, porque eu não gostava do jeito dele, era muito desorganizado, não tinha início, meio e fim, ele nunca conseguia acabar a aula no tempo. Só que daí eu parei pra pensar, nossa, mas isso eu não vou conseguir mudar. Eu consigo mudar só eu consigo ter responsabilidade sobre a minha vida. Então como é que eu posso extrair o máximo de potencial da aula que ele dá? E aí que veio o pulo do gato, porque eu descobri uma maneira e tal, né? Ele era fazia muita piada, então eu encontrei a maneira de conseguir aprender com ele. E uma outra coisa que eu fazia também era ler o livro ali do que tinha no material antes de ir para a aula dele. Aí quando eu ia para a aula dele eu conseguia fazer mais conexões, mais aprendizado eu tinha e consegui resolver o problema. Então eu digo para você, experimente várias maneiras e você entra no mundo do teu professor. Busca uma maneira de você entrar no mundo dele. Nunca, jamais espere o contrário. Isso é dar um tiro no próprio pé, porque isso daí não vai te levar a lugar nenhum. Então se adapta a ele, não espere que ele se adapte a você. Beleza? A terceira dica que eu quero dar pra você é: encontre a tua melhor forma de você aprender na aula. Eu digo o que é isso? Tem pessoas que, eu já vi pessoas que seria mais o meu caso, por exemplo, só prestando atenção na aula, não anota praticamente nada, são pessoas muito mais visuais, elas precisam estar olhando para o professor, porque no momento que elas param de olhar para o professor, elas têm uma desconexão, elas perdem o foco dentro delas, porque elas são visuais. Se elas mudarem o foco visual delas para onde elas estão olhando, elas vão desconcentrar. Então essas pessoas geralmente não se dão muito bem fazendo anotações, ou quando se dão bem fazendo anotações, são muito poucas anotações. A maior parte do tempo você tem que olhar para o professor. Outros já ao contrário, outras pessoas mais auditivas, de repente, podem ficar o tempo todo só escrevendo no papel, sem olhar nem um minuto para o professor, fica só com o ouvido virado para lá. Então, de novo, descubra a tua melhor forma de você aprender ali. Como é que você vai saber se você está aprendendo ou não está aprendendo? Quando você sair da aula e for capaz de falar, sei lá, uma pessoa pergunta, e aí, o que você viu na aula e tal? Você for capaz de 5 minutos falar sobre aquilo, ou escrever sobre aquilo, sabe? Então, sair com essa sensação de que realmente aprendeu. Quando você sair com essa sensação de que realmente aprendeu e souber a matéria depois de ter saído dela, então quer dizer que você realmente encontrou aí tua forma de você aprender dentro da sala de aula. Beleza? Então essas 3 dicas aí que eu deixo pra você, espero que você tenha curtido. São só dando uma revisada rápida aí. A primeira de tudo é: encontre o teu melhor lugar na tua sala de aula, ou se estiver estudando em casa, encontre dentro da tua casa. O segundo é: adapte-se aos professores, não espere que eles adaptem-se a você. Adapte-se a você, porque isso não vai ocorrer. Isso seria uma perda de tempo, um gasto de energia desnecessário. E o terceiro é: encontre a tua melhor forma de você aprender, como testando vários métodos diferentes. Eu, para chegar que eu falei, nossa, eu sou visual mesmo, então eu não anoto quase nada, só alguns pontos. Eu tive que testar. Eu testava anotar tudo no início, testava às vezes já ler a matéria antes, ou li lendo o texto enquanto o professor falava, e eu descobri que a melhor forma era realmente prestar atenção no professor ali, e na minha cabeça eu ia montando imagens mentais, principalmente em história, geografia e biologia. Eu ia montando imagens mentais, meio que construindo uma historinha na minha cabeça daquilo que ele estava falando, uma coisa extremamente visual mesmo. Beleza? Então vou ficando por aí, espero que você tenha gostado, compartilha com os teus amigos, dá teu like logo aqui embaixo. E de novo, eu peço tua ajuda aí, se tiver mais algum tema que você realmente gostaria que eu abordasse, me manda aí num comentário, me dá uma dica, uma sugestão, que a gente vai estar gravando aí até terminar essa série de 21 vídeos. Beleza? Vou ficando por aí e um grande abraço aí pra você. Até mais.